Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 26. Vamos ler daqui, versículos 3 e 4 e 9 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos ouvir a Tua palavra e enxergar aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje. E que nenhum tio, nenhuma vírgula se percam, mas que tudo seja ministrado aos nossos corações de uma maneira viva e eficaz. E que a Tua graça nos inunde desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesses dias nós temos conversado com algumas pessoas de várias comunidades, de vários lugares, e uma queixa parece recorrente. A queixa sobre as agonias pelas quais o povo de Deus tem passado nos últimos tempos. E a mensagem de hoje é uma santa convocação para que exercitemos confiança, que confiemos sempre. O Senhor está no controle soberano de todas as coisas. Nada na vida de um servo acontece de forma aleatória. Tudo tem um propósito transformador e santificador da parte do nosso Deus. E hoje eu queria trazer esse encorajamento para você, dizer a você: não desista. O Senhor está e tem o controle soberano de todas as coisas. Confiemos, sigamos na força que só Ele pode suprir. Esse capítulo todo é um cântico de confiança na proteção divina. Apesar das dores e pesares por causa dos julgos opressores vigentes, o profeta faz essa ousada declaração de confiança irrestrita no Deus Todo-Poderoso, que tudo faz esplendidamente. Não é fácil manifestar a nossa fé quando tudo parece demorado demais, sobretudo aquilo que para nós tem caráter de urgência. E ultimamente essas demandas urgentes têm sido cada vez mais urgentes, pelo menos para nós. O que o Senhor quer nos ensinar com essas esperas tão prolongadas? Creio que só há uma explicação ou uma resposta a essa pergunta. A própria espera faz parte da resposta. Enquanto o Senhor prepara a nossa resposta, nos prepara para recebê-la. São testes de fé e confiança irrestrita na providência de Deus. Estamos sendo treinados. Nada é irremediável. Há esperança para nós. Ele vive, não há o que temer. A esperança para nós não é uma simples expectação positiva, mas é uma pessoa chamada Jesus. Não podemos esquecer que não há ressurreição sem cruz. A cruz é a grande plataforma para a nossa ressurreição.
Os versículos citados apontam algumas verdades, pelo menos 3 verdades nós conseguimos enxergar aqui, que não podemos perder de vista em meio às nossas pelejas. Em primeiro lugar, ao pleitear uma causa diante do Eterno, precisamos ter firmeza de propósito, pois só firmados nele sentimos paz. E o texto diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Primeiro precisamos entender o significado da palavra propósito, projeto, desígnio. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. E no caso aqui, não se firmar no propósito do que se deseja alcançar, mas se firmar no próprio, mas nos firmar ou firmar o nosso propósito no próprio Deus. Por mais angustiosos que sejam os dias em que estamos vivendo em termos de mundo, precisamos experimentar a certeza que estava no coração fiel do profeta. Ele experimenta a paz sobrenatural, não porque tudo estivesse bem, mas porque ele tem ao Senhor. E é exatamente isto que faz toda a diferença e precisamos experimentar. Por isso ele faz a seguinte declaração: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Reavaliemos os nossos propósitos, chequemos os nossos alicerces. Se eles estiverem firmados na rocha eterna que é o Senhor, experimentaremos essa paz que vai além de todo o entendimento humano. O apóstolo Paulo fala sobre isso em sua carta aos Filipenses, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aí vem a segunda verdade. A alma do fiel precisa, antes de qualquer coisa, ansiar pelo Senhor, desejar a sua presença. E o texto diz: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia, pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Será que poderíamos entoar esse cântico de confiança na proteção divina, assim como o profeta? Há aqui um suspiro ansioso por Deus no coração de Isaías. Ele sabe que só quando os juízos ou ordenanças de Deus se manifestam, os habitantes do mundo aprendem justiça. E este é um fato inquestionável. Temos insistido nos últimos tempos para que os servos do Senhor busquem a sua presença, que peçam perdão representativamente, como povo, como nação, como país, que peçam a intervenção poderosa dele no meio desse caos em que estamos todos mergulhados, em termos de mundo, repito, em termos de nação. Aí vem a terceira verdade. Precisamos reconhecer que tudo vem do Senhor, nada procede de nós mesmos, e isto nos faz sentir paz no coração. E o texto diz: Senhor, tu estabeleces a paz para nós, tudo que alcançamos fizeste para nós. Assim, meus amados, firmados em Deus e desejosos em Deus, Ele estabelece a paz em nossos corações e providencia que alcancemos tudo de que realmente necessitamos. O que é que essa brevíssima mensagem nos traz como palavras de encorajamento no dia de hoje, no meio das nossas lutas intensíssimas dos últimos tempos? Em primeiro lugar, o profeta faz nos versículos citados uma grande declaração de fé e confiança no Senhor, seguida de uma afirmação de reconhecimento de que tudo procede dele
e é o que tem faltado em nós. Ele diz: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Em segundo lugar, não sabemos o que nos aguarda ou que nos reserva o futuro, mas devemos crer de todo o nosso coração. Pela fé, nós vemos o invisível, ouvimos o inaudível e acreditamos e cremos firmemente naquele que é invisível, mas real. Que o Senhor, Ele possa nos guardar, que possamos confiar naquele que nos aguarda e tem reservado o melhor para aqueles que nele esperam e confiam sempre. E por último, que firmemos o nosso propósito no Senhor. Confiemos, esperemos, descansemos nele. Repito, celebremos a ressurreição do nosso Senhor com esse cântico de confiança. Essa ressurreição precisa ser celebrada não apenas uma vez no ano, mas todos os dias da nossa vida, porque o nosso Senhor vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele vive e não há o que temer. Há esperança para nós. Não podemos esquecer que não há ressurreição sem cruz. A cruz é a grande plataforma para a ressurreição. Confiemos no Senhor de todo o nosso coração. Firmemos os nossos pés sobre a rocha eterna que é o próprio Cristo. Amém? Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações e visite as nossas impossibilidades, que são muitas. Que a graça nos assista sempre, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça nele e na força do seu poder. Amém?